Viva, boa Olá. tarde. 300 quilómetros separam. Disparam não era a palavra certa, separam. Disparávamos nós agora ideias bastante interessantes sobre isto que temos pela frente. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou chamar à conversa e o Pedro que me desculpe, mas sou eu que tenho a dashboard desta reunião. Portanto, quem manda aqui hoje sou eu, não é o Pedro. Eu vou chamar à discussão o André Carvalho e vou também chamar naturalmente o Francisco Lobo. O André, só falta o áudio. E o Francisco Lobo também já está. Ok. Boa tarde aos dois. Muito boa tarde. Bem-vindos. O Pedro pediu-me a mim para fazer as honras da conversa no início e, portanto, é com enorme gosto que esta iniciativa do TecMaia em conjunto com o Luís Polis, são dois parques de ciência e tecnologia muito próximos em termos de realidade e em termos também de estrutura e, portanto, fazia todo o sentido que nós percebêssemos em que ponto é que estamos numa altura tão excepcional para as empresas e para os profissionais. Para isso decidimos manter a conversa ainda assim o mais descontraída possível e convidar o André Carvalho, co-CEO da Tangível, a empresa instalada no Luís Polis, e Francisco Lobo, CEO da Critical Manufacturing, empresa instalada há muitos anos no TecMaia, e que estarão connosco na próxima hora. Quem já nos acompanha pelo menos nas iniciativas do TecMaia, julgo que o Pedro também dirá que é assim o Luís Polis. Nós aquilo que pedimos é que participem via chat. O Zoom tem essa ferramenta, quem não está tão familiarizado com ele, na parte inferior da janela, usem o chat para colocar as vossas questões, observações aos nossos convidados e nós vamos mantendo, vamos colocando as questões que nos chegarem, também temos algumas já preparadas do nosso lado, vamos manter também por questões operacionais o áudio desligado e o vídeo também, para tentar manter esta transmissão o mais estável possível, até porque estamos a gravá-la, para futuramente, pelo menos e no mínimo, deixá-la disponível em podcast, para que seja possível rever tudo aquilo que vai ser dito aqui hoje e que será de extrema importância. Portanto, dito isto, e sem mais demoras, mais uma vez, bem-vindo e obrigado ao André Carvalho e ao Francisco Lobo. E cabe-me a mim, o Pedro também me pediu para iniciar na questão do nosso roteiro, cabe-me a mim lançar desde logo duas picadas. E porque estamos a falar de tecnológicas, a primeira é se entendem que a humanidade já não consegue viver sem a tecnologia e se as empresas de IT estariam muito mais melhor preparadas do que todas as outras para esta nova realidade em termos de trabalho. Eu pedia, naturalmente, o André que me desculpe, mas vou pedir ao Francisco Lobo para iniciar, até porque é a empresa que está instalada no meu parque, e depois voltaríamos ao André e assim sucessivamente. Sim, senhor. Ora, muito boa tarde a todos. Se a humanidade já não sobrevive, eu acho que a humanidade sobrevive. Pode sobreviver pior. Mas se nós tivéssemos hoje que voltar a uma situação em que não tínhamos tecnologia, pois que remédio, tínhamos que nos adaptar a essa nova realidade. É evidente que isto hoje a tecnologia faz tão parte do nosso dia-a-dia que é difícil pensar em conseguirmos viver sem ela e sobretudo nas empresas como as nossas, já indo um bocadinho de encontro à segunda parte da sua pergunta, as empresas de IT estavam naturalmente mais bem preparadas para esta fase, por duas razões, diria eu. Primeiro, porque estando ligado à área de software, conhecem muito melhor a oferta existente, que soluções existem para as diferentes questões relacionadas com a empresa que são necessárias em cada instante. Mas depois, e sobretudo, porque lidam com bens intangíveis, né? Portanto, o software é um bem intangível, é um bem
digamos assim, desmaterializado, né? Portanto, não se tratam de fábricas, não se trata de hotelaria, turismo, outra coisa qualquer que precise de contacto físico e de bens físicos, e portanto estávamos muito mais bem preparados do que, diria eu, de qualquer outro setor. Só para dar uma ideia do que aconteceu aqui na nossa empresa, salvo erro, o estado de emergência foi declarado dia 19, foi uma quinta-feira. Nós decidimos na quinta-feira passada, na quinta-feira anterior, decidimos que íamos fazer um primeiro teste que era para saber se conseguiríamos de um dia para o outro trabalhar com toda a empresa em modo remoto, e nós temos sensivelmente 250 pessoas, e fizemos um teste para essa primeira sexta-feira e tudo correu normalmente, ou seja, nós conseguimos de um dia para o outro, dissemos amanhã não vem ninguém aqui trabalhar, vai toda a gente trabalhar a partir de casa, vamos ver como é que isto corre, e correu bem, e já não voltámos segunda-feira, né? E depois ficámos mais uns dias a ver o que é que iria acontecer, e acabou por ser declarado estado de emergência, pronto, e a partir daí as coisas estão como estão. Portanto, obviamente estávamos muito mais bem preparados do que a maior parte dos setores, enfim, por força da natureza daquilo que fazemos e das ferramentas que já utilizávamos internamente. Do André. Muito bem, então boa tarde a todos. Eu estou de acordo, vamos lá. As empresas de IT estavam mais bem preparadas, estavam mais bem preparadas, mas para dar uma resposta um bocadinho mais sólida, vamos lá aqui recuar um bocadinho, entender o que é que se passou. Este evento que estamos todos a viver, e que vivemos e que estamos todos a viver, a mim faz-me lembrar uma coisa que pelo menos os que não são de geração Z poderiam lembrar, que é o Pepsi Challenge. Lá atrás havia uma guerra entre as escolas, entre as bebidas de cola, e a Pepsi lançou, até nos anos 70, mas depois durou vários anos, uma estratégia de marketing em variedíssimos países em que, para contrariar um tabu, que era o tabu de que eventualmente a Coca-Cola saberia melhor do que a Pepsi, fazia o Pepsi Challenge, as pessoas eram convidadas a experimentar e a fazer um blind test, e depois, sem grande surpresa, a Pepsi tinha mais de 50% das pessoas a gostarem mais de Pepsi, e isso aparentemente contribuiu seriamente para o crescimento do market share da Pepsi. O que nos aconteceu aqui foi o Pepsi Challenge do teletrabalho, ou seja, fomos obrigados a experimentar. Este é que é o tema. E porque é que eu acho que as empresas da IT estavam mais preparadas? Porque já tinham experimentado, porque já tinham, como o Francisco disse, estavam mais próximas da tecnologia e já tinham de iniciativa própria e sem serem obrigadas, muitas delas com certeza, não todas, tinham tido a possibilidade de experimentar e tinham tido a possibilidade de amadurecer formas de gerir e de trabalhar, porque vamos lá ver uma coisa, a tecnologia estava mais do que pronta, a tecnologia estava pronta e está disponível e em boa parte até é gratuita. Vejam aqui o Zoom, não é? Ou pelo menos barata. O tema é a gestão, o tema é a forma como se trabalha em teletrabalho. Eu penso que vamos ter a oportunidade de falar disso. Nós, por exemplo, aqui, para dar também aqui um pouco a nossa realidade, nós aqui no grupo somos à volta de 50 pessoas e temos uma realidade nacional com escritórios em Lisboa, em Coimbra, mas já há muitos anos que temos pessoas em teletrabalho completo, ou seja, algumas pessoas trabalham a partir de casa. Portanto, já tínhamos desde logo alguns colegas a trabalhar sempre desde casa. E depois tínhamos também outra vantagem, que é temos uma aderência às novas tecnologias grande, o que faz com que estejamos 100% na cloud, ou seja, não há um único sistema que esteja fisicamente dentro de portas dos nossos escritórios, e temos esta realidade de mais do que um escritório, portanto já trabalhávamos à distância uns com os outros. E por cima disso, já praticávamos o teletrabalho como benefício não monetário, já o praticávamos em um dia por semana para todos os colaboradores, ou praticamente todos. Portanto, foi uma experiência muito semelhante à que o Francisco descreveu. Dissemos amanhã já não vimos e no dia seguinte estávamos a trabalhar todos de forma absolutamente normal a partir de casa. Não quer dizer que não haja questões, e há, e vamos de certeza ter que as calculizar.
mas do ponto de vista da transição foi muito, muito simples. O que é que nós sabemos sobre outras empresas e outras realidades que não da IT? Nós somos consultores, portanto estamos perto de muitos outros clientes, grandes corporações, um pouco mais pequenas, por aí fora. Enfim, situações muito distintas, situações onde a tecnologia não estava totalmente pronta, por exemplo, por questões de segurança, nem toda a gente tinha portáteis e nesse caso houve uma corrida aos portáteis, por exemplo, ou os requisitos de segurança eram de tal maneira estritos que não se podia fazer um trabalho absolutamente completo a partir de casa e os clientes tiveram que lidar com isso, ou as ferramentas de colaboração não estavam ainda todas, vamos lá ver, interiorizadas e, portanto, alguma flutuação inicial, não é? Portanto, desse ponto de vista, eu confirmo que hoje em dia precisamos muito da tecnologia, mas não dependeríamos dela para viver como o Francisco. Para sobreviver, não é, André? Para sobreviver, quer dizer, adaptar-nos-íamos, se isto tivesse ocorrido há 10 anos atrás, haveria outro ponto de equilíbrio que não era exatamente igual a 2, mas haveria mesmo. Mas o tema é, já tínhamos experimentado ou não a tecnologia e, portanto, a adaptação humana é mais lenta do que a adaptação puramente tecnológica. Francisco, já agora, antes de passar a palavra ao colega Pedro, do Luís Polis, disse há pouco que também a vossa transição, uma empresa com cerca de 250 colaboradores, a transição foi suave, não houve propriamente grande conflito, mas é uma pergunta que eu faço sempre, pelo menos às médias grandes empresas. Mas colocar de um dia para o outro a totalidade da equipa em teletrabalho, esse sim foi o maior desafio então, ou não? Não. Quer dizer, eu diria que não, isto foi relativamente simples. Não, por um lado, como o André estava a dizer, do ponto de vista tecnológico, de infraestrutura, de soluções que estávamos a utilizar, já utilizávamos tudo, ou seja, nós não tivemos a introdução de repente de uma ferramenta nova para fazer o que quer que fosse, portanto já tínhamos tudo pronto a entrar em funcionamento. Do ponto de vista de trabalho também, porque basicamente o que aconteceu foi que as equipas passaram a falar através de tecnologia, nós utilizamos Microsoft Teams, mas portanto utilizam essas ferramentas, fazem as suas reuniões, as equipas já estavam muito organizadas em pequenos grupos, nós temos uma filosofia de organização, podemos mais tarde falar um bocadinho sobre isso, que faz com que as equipas tenham bastante autonomia e, portanto, não foi muito difícil. Vamos ver quais são as situações que foram eventualmente um bocadinho mais complicadas. Tem que ver muitas vezes com a situação que as pessoas tinham em casa, não é? Portanto, há pessoas que têm filhos em casa e que, de repente, não foi só o trabalho remoto do ponto de vista de trabalho para as pessoas, mas toda a família ficou confinada à casa, não é? E, portanto, tiveram muitas vezes os filhos, muitas vezes novos, em casa. Eu tive situações de reuniões onde acontecia tudo, não é? Desde passam gatos, passam cães, há filhos a chorar, a berrar, enfim, aconteceu um bocadinho de tudo, e portanto para essas pessoas, sobretudo que tinham filhos em idade com idades mais novas, foi mais difícil, mas do modo geral, tirando esses problemas, enfim, digamos assim, mais particulares de cada situação, tudo o resto foi extremamente simples, e até, depois falaremos um bocadinho mais tarde, com resultados impressionantes até do ponto de vista de produtividade e de resultados alcançados. Portanto, foi extremamente fácil, ou seja, nós não encontramos realmente dificuldade nenhuma. A minha grande dificuldade foi alguma angústia na altura de fechar a porta, não é? Portanto, eu fechei a porta aqui no último dia e pensei, espera aí, eu não sei exatamente quando é que eu vou aqui voltar, mas fechámos tudo e tal, saímos e pronto. E agora alguns estão de volta, mas já falaremos um bocadinho mais sobre isso. André, eu agora gostava de dirigir-me a ti e perguntava-te a ti ao Francisco, qual é que será o maior desafio, não é? Tendo em conta as vossas palavras, passar ao teletrabalho não foi algo difícil, estavam preparados, já estava quase interiorizado, faz parte do vosso ADN como empresas tecnológicas. Agora o desafio é ao contrário, é trazer as pessoas de volta ao espaço físico. Sim, portanto, qual é que vai ser o maior desafio? Se foi o primeiro, se agora foi o segundo. E juntava esta questão com
com outra que se relaciona, que é como é que vai ser o espaço físico, não é? Porque quando saímos todos para ficarmos confinados, a utilização do espaço físico e a dimensão do próximo espaço físico seria uma. Agora, quando voltarmos, não sei se a nossa relação com o espaço físico vai ser exatamente a mesma como tínhamos antes de sairmos, ou se vai ser maior o espaço físico necessário, se vai ser mais pequeno, ou se vai ser simplesmente diferente, porque as pessoas, entretanto, passaram a trabalhar de algo de uma forma ligeiramente diferente, André. Pronto, isso é também muito interessante. E vou falar do nosso caso, mas também de alguns outros que estamos próximos. Vamos lá ver. Eu não sei se é um desafio. Diria que eu estou expectante sobre qual é que é o próximo ponto de equilíbrio. E não sei sequer o que é que eu devo desejar, para ser franco. Vamos lá ver. Resumindo, isto tem prós e contras do ponto de vista de trabalho, não é? Os prós são os óbvios, menos tempo de deslocação para o trabalho. Aqui em Lisboa é fácil encontrar colegas que ganharam 1h30 por dia, 2 horas, 3 horas, até mais. Portanto, é óbvio que se ganhou, isso é um dos grandes benefícios. O tempo passou a ser mais flexível, portanto as pessoas podem gerir melhor o seu tempo entre coisas pessoais e profissionais. O tema da produtividade depois podemos analisar melhor, mas há quem diga que há melhorias de produtividade, eu diria que depende dos casos, também as conheço, também as temos em alguns casos. Alguns clientes nossos até ficaram muito surpreendidos pelos ganhos de produtividade. Há um outro benefício menos falado, que é interessante, que é há menos pressão de equipa. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas estão um pouco mais autónomas, há menos peer pressure, ou, desculpem dizer em inglês, mas fica melhor, ou pressão de hierarquia. Ponham só o seguinte exemplo. Uma reunião com muita gente, com chefes e subordinados, enfim, pelo menos em muitas organizações, essas figuras ainda existem. É mais difícil uma pessoa que trabalha numa equipa ir ter uma opinião independente contra o seu chefe, ou que vá em rota diferente daquela do seu chefe, do que em teletrabalho. E em teletrabalho as pessoas são um pouco mais independentes. Isto é interessante. Não estou a dizê-lo só porque o vi, mas há estudos até anteriores à pandemia que falam disto. Bom, isto são os prós. Agora, os contras. Os contras há uns quantos. Primeiro, do ponto de vista de gestão e trabalho, etc., falta-nos uma coisa muito importante, que é aquela coisa dos encontros casuais com as pessoas, não é? Portanto, os encontros aleatórios que eu sei que vou ter com os meus colegas de trabalho e que muitas vezes eu ponho na cabeça a dizer assim, olha, eu preciso falar com a pessoa tal, quando passar por ela, logo lhe digo alguma coisa. Bem, agora não, agora tenho que marcar, ou telefonar, ou mandar um Slack, ou uma coisa qualquer assim. Portanto, esse é um dos contras. Um outro contra que se fala muito é as pessoas começam a ter dificuldade em separar as horas de trabalho das horas de pessoais. Pronto, e em alguns casos as pessoas tendem a trabalhar muito e depois arrependem-se, e portanto essa fronteira que era fácil, que é a hora que eu tenho que ir para casa e meter-me no carro ou apanhar o autocarro, ela não está lá. Pronto. Depois há temas relacionados, isto mais a longo prazo, e fazendo o shift para o ponto onde tu estavas, Pedro, mais a longo prazo, eu questiono se não há temas relacionados com a manutenção de cultura de empresa, com a manutenção de espírito de equipa, ok? Se não vamos ter que fazer alguma coisa para compensar isso tudo. E objetivamente estamos a fazer. Também há outro ponto interessante, que é quando entra alguém novo na equipa, nós temos verificado, eu tenho verificado isso aqui noutros sítios, em clientes, etc. Quando entra alguém novo na equipa não é a mesma coisa. A pessoa, por mais bem recebida que seja, e portanto é preciso um esforço extra no onboarding, a pessoa, por mais bem recebida que seja, é difícil sentir-se parte porque o seu mundo à volta é o seu mundo de casa. Portanto, mudei de emprego, fui muito bem recebido em inúmeras teleconferências.
mas será que eu me sinto mesmo parte da nova empresa? Isso é um problema. Portanto, realmente é preciso, ou parece ser preciso, uma convivência entre o físico e o virtual, se o quisermos manter. Pronto, como é que nós estamos a fazer a coisa, no nosso caso tangível aqui específico? Fizemos uma experiência, que foi dizer assim, olha, os escritórios estão abertos, quem quiser que vá, é indiferente, vão para o escritório se quiserem. Há um sistema de marcação só para garantir que não há nenhuma enchente e, portanto, aqueles temas de densidade estão resolvidos. Qual é a experiência ao fim de 2 semanas? Quase ninguém está no escritório. É muito curioso. Quase ninguém está. Olha, eu hoje vim para ter um fundo mais bonito e tal. André, desculpa interromper, mas já têm um feedback do porquê das pessoas não voltarem? Não há uma decisão explícita a dizer não vamos voltar. O que há, bem, há 3 ou 4 pensamentos. Algumas pessoas dizem que bom, vamos voltar, e depois notamos que voltam um dia para estarem com alguns colegas e tal, e socializar e tal, e depois não precisam voltar no dia seguinte, se calhar voltam a passar 2 ou 3, portanto, não é um voltar todos os dias a toda a hora, mas há um tema importante, que é o tema dos transportes públicos. Ou seja, há muitas pessoas que viriam para o escritório, mas como têm de vir de transportes públicos, não querem passar por isso, porque é mais perigoso. Eu penso que esse tema tenderá a reduzir a sua importância. Portanto, as pessoas vão habituar-se a estar nos transportes públicos, a pandemia acalmará em princípio, se não vier outra nova vaga. Portanto, esse tema atenuará um pouco. Aonde é que vai equilibrar? Ainda não sei. Talvez no que se fala muito de 2, 3 dias de escritório, o resto em casa. Tenho clientes que optaram por exemplo, 2 clientes, que obviamente eu não vou dizer quem são, mas um cliente que optou por 50% do mês e dos colaboradores em escritório e a outra metade do mês os outros que estavam em casa, e, portanto trocam ao fim de 15 dias. Por exemplo, esta é uma lógica. Há outros que ainda estão em mudança, mas por exemplo, estou-me a recordar de um cliente onde temos uma equipa física que diz assim, bom, esta equipa em particular, há outras equipas, mas esta equipa em particular, onde vocês estão inseridos, aumentou a produtividade, eu penso que o Francisco estava a falar em alto semelhante, aumentou a produtividade estando em casa, portanto, se calhar vai ser a última a voltar ao escritório. Ou pensando ao contrário, bom, se quisermos que a produtividade baixe, voltam. Que também é uma coisa engraçada, não é? Francisco. Portanto, o equilíbrio ainda não sei qual vai ser. Sim, vamos ver, isto, o André tocou aqui em várias áreas. A questão da produtividade é mais do que evidente, né? E até, aliás, eu vejo isso mesmo comigo, quer dizer, eu costumava acordar cerca das 7 da manhã, depois tinha umas rotinas com os meus filhos e tal, levava-os ao colégio, tinha que levá-los a 2 colégios diferentes, e estava a trabalhar, chegava um bocadinho antes das 9, era o meu dia-a-dia normal, era assim. Eu hoje acordo às 7 na mesma, tomo um pequeno almoço, faço as coisas, não sei o quê, às 7h30, 7h40 estou pronto a trabalhar em frente ao computador. Ou seja, não tenho mais nada, os meus filhos também estão a ter a escola virtual, de forma remota, e portanto aqui o problema até é ao contrário, que é como é que é possível nós estarmos e depois eu estou a trabalhar normalmente até à hora de jantar, quer dizer, e acabo por ter um dia normal de trabalho de 12 horas, com toda a facilidade, não é? Portanto, é produtividade do ponto de vista de output da empresa, sim. Produtividade do ponto de vista de resultados por hora de trabalho, não sei. Ou seja, as pessoas estão a trabalhar mais tempo. E isso é um aspecto interessante a ponderar. Agora, eu acho que isto só é possível em relação à questão de saber qual é o novo ponto de equilíbrio. Isto é muito difícil de saber, porque nós só conseguimos realmente fazer este trabalho remoto porque trazíamos coisas de trás. Nós trazíamos um contacto de trás, nós já conhecíamos as pessoas, as equipas já estavam montadas, já se conheciam, as rotinas de trabalho estavam estabelecidas e por isso não foi uma disrupção, não foi começar equipas do zero. Portanto, é uma questão muito importante de saber se nós daqui a algum tempo, com um conjunto de pessoas novas, que só conhecem esta realidade, saber até que ponto é que conseguimos levar a empresa a bom porto. Nós, para dar uma ideia, nós continuamos, enfim, trabalhamos numa área
onde não tivemos grande impacto direto do ponto de vista operacional. Nós trabalhamos para empresas um bocado pelo mundo fora, portanto continuamos a trabalhar. E uma das coisas que continuamos a fazer foi continuamos a recrutar, porque na nossa área estamos já em recrutamento há muito tempo, e nós recrutámos durante este período, eu não tenho certeza do número, mas qualquer coisa perto das 20, 25 pessoas por aí. Portanto, há 25 pessoas que trabalham na empresa com quem eu nunca estive. Né? E, portanto, elas entraram, nós fizemos todo este processo de onboarding, e realmente é importante saber que estas pessoas não conhecem a empresa mediante tudo aquilo que nós damos a conhecer, mas não passaram por este nível de experiência. Não é? Aliás, há umas coisas que nós fazemos muito interessantes para mitigar um bocadinho estas coisas. Há uma que eu fiquei bastante surpreendido, que foi um conjunto de equipas ligadas a uma dos nossos grupos, que é uma equipa de desenvolvimento que tem cerca de 60 pessoas e depois está subdividida em equipas mais pequenas, com 5 pessoas, 6 pessoas. E eles fazem uma coisa que é extraordinária, que é a primeira pessoa que chega de manhã cria uma reunião do Teams. E depois todos os outros se juntam a essa reunião. E estão com uma reunião de Teams ligada o dia todo. Portanto, o dia todo estão a trabalhar, e depois alguém quer fazer uma pergunta qualquer, quer fazer um comentário, ou alguém novo que entrou na equipa, que ainda não tem tanta experiência, quer fazer uma pergunta sobre como é que se faz determinada coisa, e simplesmente fala e alguém vai imediatamente responde. Ou seja, nós acabamos por tentar encontrar soluções para resolver os problemas que de facto existem, que é, nós não estamos aqui no dia-a-dia com fácil acesso a pessoa A ou B para resolver ou para clarificar determinados problemas. Depois há outras coisas engraçadas que se fazem. Por exemplo, uma das coisas que nos acontecia aqui é, nós temos aqui um espaço muito giro dentro do Tecmaia, em que temos uma zona de lazer muito grande, onde as pessoas vinham tomar café e tal. E, portanto, só a questão do café e o pequeno almoço e tudo era uma coisa que juntava muita gente, e nós deixámos ter esse tipo de coisas. Temos uma reunião também todos os dias marcada no Teams que se chama Virtual Coffee. E, portanto, as pessoas estão lá, ligam-se e estão a tomar café. É uma copa virtual. Exatamente, estão a tomar café em suas casas, quem quiser aparece, quem não aparece, fala sobre o que quiserem. Portanto, há um conjunto de ideias que vão surgindo e que são muito interessantes para realmente mitigar isto. Agora, voltar, enfim, a experiência que o André falou é muito semelhante à nossa. Nós também tornámos o regresso voluntário, e dá a impressão que hoje estão cá, aqui na empresa comigo, mais 4 pessoas neste momento. Portanto, ou seja, das 250 estão 4 pessoas. Nós, aliás, temos uma coisa engraçada que é, estávamos em grande crescimento, já não cabíamos aqui no espaço, e então arranjámos umas salas novas, que entretanto estão prontas. Já lá fui, estão muito bonitinhas, com secretárias, com cadeiras novas, todas ainda com os plásticos à volta, porque ninguém lá vai. Temos uma outra sala que foi arranjada agora e que essa ainda não tem mobiliário, portanto já é nossa, já estamos enfim, com planos para a sua utilização, mas também não temos ninguém ainda para utilizar, e portanto estamos a ver como é que isto de facto vai funcionar. É claro que eu acho que, enfim, não é só a questão, portanto, há duas questões principais que levam a que isto aconteça, não é? Vamos lá ver, uma é que as pessoas ainda têm algum receio, não é? Obviamente, nós mesmo perante o regresso colocámos uma série de medidas de segurança, toda a gente nos falou que medidas de segurança que tínhamos que ter quando regressarmos, distância entre pessoas, usar máscaras nos espaços comuns, se funciona a copa, se não funciona a copa, enfim, gel para desinfetar as mãos e não sei o que em todos os espaços. Quer dizer, perante um conjunto tão grande de medidas e de restrições, é natural que as pessoas também tenham algum receio e não avancem. Mas não é só isso, quer dizer, é que isto foi muito tempo em casa e, portanto, as pessoas também adotaram as suas rotinas. Claro. E de repente estamos a pedir para que as pessoas novamente esqueçam todas as rotinas que adotaram ao longo dos últimos 3 meses e voltem à sua situação normal de há 3 meses atrás. Portanto, isto vai ter que ser com calma. Não, respondendo diretamente à pergunta que fez, que é importante, eu não acho que vai ser preciso menos espaço físico. Acho que vai acontecer menos vezes nós estarmos todos ao mesmo tempo no mesmo espaço físico. Mas vai haver alturas em que isso vai ser necessário.
Agora, vai aumentar esta flexibilidade, nós também tínhamos, como o André, uma política que nós chamamos de home office, né? Portanto, de trabalho remoto a partir de casa. Não temos pessoas totalmente em modo remoto, mas tínhamos uma flexibilidade total, quer dizer, a pessoa precisava, por qualquer razão pessoal, de trabalhar uns dias em casa, trabalhava uns dias em casa. Muitas vezes há pessoas que precisavam de fazer determinados tipos de trabalhos, que precisavam de, enfim, uma concentração superior e, portanto, ficavam também em casa. Portanto, isso acontecia, e acho que agora vamos elevar um bocadinho este patamar de flexibilidade de trabalho remoto. Mas eu continuo a achar que este mix entre trabalho remoto e trabalho físico e em estarmos aqui com as pessoas e conversarmos diretamente com as pessoas não vai desaparecer, e por isso nós temos que ter o espaço físico necessário para que, quando toda a gente tiver que estar cá num determinado momento, tenhamos espaço para eles. Vai acontecer provavelmente menos vezes. Okay. Olha, deixa-me sim, André, força, claro. As notazinhas que foi aqui tirando. Ainda sobre a produtividade. Também reportando-me a coisas que li para estudos que me pareceram sólidos, o tema da produtividade parece ser mais relevante nos cargos de gestão. E o Francisco estava a falar dele e eu falo de mim, porque consigo fazer mais durante um dia, mas por um motivo muito simples, é que há menos gente a bater-me à porta e a pedir-me 2 minutos e a precisarem desses 2 minutos, que depois nunca são 2, são 10 ou mais. E portanto eu, enquanto gestor, sou mais produtivo. Talvez por isso também haja um bocadinho mais a percepção de que houve um grande ganho de produtividade. Eu acho que não houve um grande ganho de produtividade, acho que há alguns ganhos de produtividade que não são assim tão relevantes. Em algumas áreas poderão ser. Pronto, lá está, por exemplo, um cliente nosso que tem um grande workspace, um grande open space, onde está imensa gente e que está sempre numa grande ebulição, as pessoas todas dizem que estão muito mais concentradas em casa. Pronto, aí é mais ou menos direto. E, portanto, há alterações a fazer aos espaços. Portanto, eu não sei se são mais pequenos, mas há alterações a fazer ao espaço. Agora, ainda sobre o tema dos eventos autogerados que o Francisco estava a mencionar. Aqui aconteceu a mesma coisa, de um outro formato um bocadinho diferente, mas a mesma coisa. E acho que bate certo, porque nós temos que em teletrabalho, encontrar formas para substituir a socialização, que não é a mesma, nunca será a mesma. E há pessoas que têm, ou que vivem sozinhas, ou que têm ambientes em casa, por exemplo, apartamentos partilhados, ou coisas desse género, que precisam mesmo de socializar e não estar absolutamente confinados àquela sua realidade pessoal. Pronto, aqui o que é que aconteceu? Aconteceu que a equipa toda gerou autonomamente uma prática a seguir ao almoço para ter uma hora do café, e portanto nós usamos não o Teams, mas o Zoom com o Slack, e portanto há alguém sempre a seguir ao almoço que abre o seu Zoom pessoal, portanto limitado a 40 minutos, que dá imenso jeito nesse caso, e que diz, hoje o café é aqui, e portanto são 40 minutos de socialização pura e dura, tal como aconteceria aqui na nossa zona do café. Portanto, é exatamente igual. E depois, às vezes, à sexta-feira, existe um happy hour e, portanto, a única regra que colocamos é que toda a gente vai ao seu frigorífico e traz o que lá houver, e estamos todos ali a relaxar em fim de sexta-feira. Pronto. Depois, o que é que eu queria comentar mais? Houve algumas alterações também engraçadas da forma como vimos a utilização de ferramentas colaborativas. Como eu disse, usamos o Slack. É muito curioso ver que hoje, todos os dias, há uma sucessão de bons dias no Slack, que não havia antes. Okay? É muito curioso, as pessoas precisam de dizer estou aqui, olá, viva, bom dia. Pronto. E portanto há algumas etiquetas novas que se geram que são muito curiosas. Quanto aos espaços em si, se vão ser mais pequenos, percebo o que o Francisco diz, ou seja, ele não vai reduzir o espaço dele, mas para quem precisa de evoluir para um novo espaço, eu questiono se não está a baixar expectativas. Eu hoje de manhã falava com uma imobiliária, porque o Pedro sabe que nós no tempo pré-pandemia tínhamos determinado que estávamos em limite de espaço e que estava difícil também aqui nos mantermos aqui, e comecei a falar com várias imobiliárias.
E dizia-me essa empresa de mediação imobiliária que, enfim, tentando dizer que os negócios estão na mesma, está tudo na mesma, não há uma relevante alteração de preços, por acaso a mim parece-me que já começa a haver, mas diziam-me eles que apenas alguns clientes que estavam à procura de um determinado espaço baixaram e estão à procura de menos espaço. Precisam de mudar a mesma, mas estão à procura de menos espaço. E eu questiono se isso não poderá ser uma tendência. Eu acho que vai ser. Porque vamos ter menos gente a trabalhar no escritório no mesmo momento e se calhar podemos trocar isso por uma localização mais premium ou por um escritório melhor. Agora, isso implica também alterações aos novos escritórios e coisas que eu tenho ouvido e lido, etc., apontam para o sentido em que, por exemplo, os escritórios podem ser rearrumados também um pouco. Poderemos vir a ter escritórios menos open space, menos preparados para pessoas que estão umas ao lado das outras, todas a teclar o dia inteiro, mas mais preparados, por exemplo, para atividades colaborativas em equipa, por exemplo, workshops, que nós na nossa atividade, por exemplo, fazemos muito. E, portanto, alterar um pouco a forma como pensamos os nossos escritórios. Uma outra tendência interessante que pode vir a acontecer, ainda não vi, mas pode vir a acontecer, cruza um tema que o Francisco tocava há pouco, que é, nem toda a gente tem, nem imaginou que tivesse que ter condições perfeitas para trabalhar em casa. Portanto, claro que todos conhecemos os animais domésticos e os filhos dos nossos colegas todos, claro que sim. E em alguns casos até o quão aborrecidos são alguns vizinhos porque são barulhentos. Portanto, e há muita gente que teve que se habituar a trabalhar na mesa da cozinha, a partilhar a mesa da sala com a família, etc, etc. Uma coisa muito interessante que eu li que a Google estava a começar a fazer e que me parece um tema interessante é que até que ponto é que não poderá haver uma proliferação dos coworks, mas coworks regionais, ou seja, por exemplo, imaginem aqui, no caso de Lisboa, eu há pouco mencionava a margem sul, porque é sempre um tempo relevante até chegar a Lisboa. Por que não aparecer sei lá, no Montijo, no Seixal, no Barreiro, etc., coworks, em que os colaboradores da Tangível que lá estão, em vez de estarem em casa, deslocam 5 minutos, vão para aquele cowork, obtêm algumas das vantagens que não obteriam se estivessem em casa. Vejam, por exemplo, uma coisa que também se perdeu, eu há pouco mencionei a questão dos encontros casuais, mas também se perdeu outra coisa, perdeu-se a rádio alcatifa. Ou seja, eu ouvi dizer que eu sinto o bater do pulso da minha empresa porque ouço falar, as pessoas falam à minha volta, não é? Portanto, se as pessoas da Tangível que trabalham na margem sul se encontrarem todos os dias num cowork, deslocando-se muito menos em termos de tempo, e isso for uma prática, se calhar também é um outro equilíbrio interessante. Mas isto quer dizer que, do meu ponto de vista, as empresas, em alguns casos, já não vão preparar-se para ter os lugares para toda a gente. Se já têm, não é? Mas pode ser que não precisem de lugares para toda a gente. O que abre também uma possibilidade interessante para os parques. André, lá chegaremos. Pedro, querias colocar uma questão? Não, eu queria pegar aqui em algo que o Luís de Matos, que está a participar disso, que ele escreve, que tem a ver com o tema que estávamos a falar, que é regresso ao escritório e teletrabalho. O que o Luís de Matos diz que isto depende sobretudo da posição da gestão de topo ou da cultura da própria empresa. E queria só um comentário muito rápido da vossa parte. Sim, e depois também, já agora deixa-me acrescentar, porque acho que é pertinente nesta tua questão. Também já vamos tendo aqui observações no sentido em que, ok, estamos a falar tecnológicas e, portanto, a nossa conversa está nesse sentido, até devido aos convidados que temos, mas então e as empresas com outro perfil? Vocês entendem que elas estão desejosas por voltar ao controlo, entre aspas, presencial dos seus colaboradores, ou que seguirão uma tendência que também é vossa? Nos tenham vindo aqui a deixar. Francisco. Ora bem, do ponto de vista de gestão, eu parece-me que isto
quer dizer, é relativamente óbvio que as empresas tecnológicas têm um posicionamento normal do ponto de vista de gestão, haverá com certeza exceções, mas que é muito mais, segue muito mais uma filosofia de auto-organização quase, não é? Vamos lá ver, eu por acaso numa das perguntas que inicialmente estaria no nosso roteiro, falava-se em qualquer coisa como chefias intermédias e para mim são duas palavras que cada uma delas já me faz confusão, as duas juntas ainda mais confusão me faz, não é? A questão do chefia e do intermédio remete imediatamente para estruturas extremamente hierárquicas. Portanto, hoje a realidade de muitas empresas e sobretudo as empresas na área tecnológica são muito diferentes, não é? Nós vamos tendo a estrutura mínima necessária mediante a dimensão que a empresa vai assumindo, mas nós hoje, mesmo hoje, com uma equipa como a nossa, com 250 pessoas, não sei se conseguimos falar numa questão de chefias intermédias, não é? Portanto, há equipas, as equipas têm autonomia, essas equipas têm determinados objetivos, nem sequer são equipas estanques, não é? Portanto, hoje há uma equipa com uma determinada configuração porque há projeto A, B ou C, ou desafio A, B ou C, que tem um determinado horizonte temporal. Essa equipa amanhã é refeita, é reconstruída, as pessoas são redistribuídas por outras equipas e, portanto, as equipas acabam por ter um papel extremamente autónomo de organizarem os seus métodos, as suas formas de trabalho. É evidente que se nós estamos a falar de uma estrutura de gestão clássica, com um gestor que tem que ter os seus reportes permanentes, que tem que ver as pessoas. Enfim, para uma situação dessas mais clássica, é extremamente difícil este ponto de vista de trabalho desta forma, não é? É praticamente impossível, não é? Eu diria que no nosso caso, quer dizer, e não sei se somos uma empresa atípica, não parece que sejamos uma empresa atípica. Enfim, nós, durante algum tempo, por exemplo, já estávamos com mais de 100 pessoas, só para dar um exemplo, e não tínhamos um departamento de recursos humanos, porque achávamos que era uma coisa, enfim, que trazia algum peso, que nos fazia parecer uma empresa de uma dimensão diferente, com uma estrutura mais burocrática, e nem sequer o tínhamos, não é? Durante muito tempo, mesmo cá dentro da nossa empresa, nós tínhamos equipas que se auto-organizavam, que se autopropunham, que os elementos mudavam e que se propunham a resolver determinados problemas ou a criar determinadas ações, determinados eventos. Portanto, isto é um bocado a cultura que nós temos. Esta cultura de células e de subdivisão e de equipas autónomas adequa-se muito bem a estes regimes de teletrabalho, porque há toda esta flexibilidade. É evidente, quando estamos a falar de empresas mais clássicas, isto é extremamente difícil. Não é? Agora, não sei como é que, não sei como resolver isso. Até porque, como estas empresas são empresas, como estava voltando um bocadinho àquele ponto inicial, são empresas que não trabalham de forma desmaterializada, portanto, não trabalham trabalham com bens tangíveis e com necessidade de interação. Enfim, têm as duas coisas, não é? Tem uma estrutura hierárquica que não funciona bem do ponto de vista de teletrabalho, mas também tem uma operação diária que também não funciona bem em teletrabalho. E, portanto, não sei qual é a solução para esse tipo de empresas. É obviamente regressar o mais rapidamente possível ao trabalho como normal, o mais rapidamente possível. André, muito telegraficamente, só porque estamos a avançar rapidamente no tempo, como eu já suspeitava, devido à interessante conversa. Ok. Então, rapidamente. Primeiro, eu acho que é preciso entendermos qual é o universo e acho que a pergunta colocada pelo Luís de Matos, a quem mando um abraço já agora, é interessante desse ponto de vista. Qual é o universo? Eu por acaso, dei-me ao trabalho de procurar alguns números sobre a quantidade de empregos, enfim, de trabalhos que sejam passíveis de ser feitos em teletrabalho. E os números até são interessantes. Por exemplo, diz a Universidade de Chicago que nos Estados Unidos 41,6% dos empregos são desmaterializáveis e, portanto, passíveis de serem feitos a partir de casa. Depois há alguns países europeus, mas vá lá, na parte baixa deste ranking de 10 está a Alemanha e a Áustria com 37% dos empregos. Mesmo que em Portugal seja um pouco abaixo disto, vamos dizer, 30% a 35%
dos empregos podem ser feitos em teletrabalho, mesmo assim é muito, e portanto, de certeza que vai muito para além, enfim, das empresas de IT. Eu concordo com o Francisco quando ele diz que nas empresas de IT enfim, estamos muito à frente. E, portanto, existem todas essas lógicas de gestão um pouco mais avançada e que, portanto, noutras empresas onde não seja tudo assim, não seja tudo simétrico, as coisas podem ser diferentes. Mas aí o que eu acho é, o tal Pepsi Challenge que eu falava ao início, do meu ponto de vista, o grande resultado que traz é que os receios dos gestores habituais, que é a pessoa está mesmo a trabalhar quando está em casa, não está a ver televisão ou não está a fazer outra coisa qualquer, e é eficaz o nosso trabalho ou o trabalho daquela pessoa ser feito em casa, não vai ser interrompido 50 mil vezes por outras coisas. E, portanto, o ter-se concluído que é viável, eu penso que mesmo nas empresas que não sejam da IT, que só tenham uma parte das funções passíveis de serem feitas em teletrabalho, vai ter consequências. O que eu acho é que não vão ser tão à frente, pelo menos já, do que em empresas mais simétricas desse ponto de vista. E, portanto, uma fábrica, uma empresa muito de retalho, etc., com certeza tem uma parte das funções passíveis de serem feitas em teletrabalho. E eu penso que vamos assistir a alguns dos benefícios que eu falava ao início, ou seja, trabalhar um dia de casa, porque já está quebrado o tabu de que não é um dia de paródia, é de trabalho, porque é viável, porque experimentámos durante 2 ou 3 meses, poderá ser uma coisa muito interessante. E reparem, isto é remuneração não monetária, isto vale dinheiro, este é que é o tema. E, portanto, as empresas precisam de saber remunerar as pessoas de formas um bocadinho menos clássicas. E eu penso que isso vai acontecer à mesma. Sim, a questão da guerra do talento também poderá ter aqui uma nova vantagem, não é? E vocês, eu conheço mais próximo o caso da Critical Manufacturing e, portanto, a questão da flexibilidade permanente poderá ser aqui uma grande arma também nessa conquista da guerra do talento e da atração do talento e também na retenção. Portanto, Pedro, querias... Eu antes de introduzir um novo tema, vou só fazer um bocadinho do meu caso. Portanto, eu estou fechado em casa desde março, calhou-me a mim, a minha mulher vai ao trabalho todos os dias. Dos 4 és o único que continua em casa. Confinadíssimo, ok? Era a possibilidade, não de outra forma, mas tenho uma criança de 8 anos e o meu vizinho de cima começou em obras. Portanto, as marteladas que aqui tenho ouvido, hoje até está mais ou menos bom, mas tem 20 dias que isto aqui estão a destruir paredes, vão refazer um apartamento novo, portanto acho que foi o período indicado para ficar aqui confinado em casa. Portanto, eu tenho saudades de ir à rua, mas queria-vos perguntar sobretudo sobre competências. Não é? Que competências é que vocês é que acham que o mercado, e não só para falar das vossas experiências, ok, Francisco e André, que são pessoas que têm já isto muito, mas o que é que acham que será valorizado pelo mercado, tendo em conta estes novos contextos de trabalho, estes híbridos, não é? Estamos aqui a falar de um híbrido, se calhar, e também, se calhar, não só de competências, mas também como é que, não só de competências, mas também como é que processos e procedimentos internos das próprias empresas vão permitir esta nova convivência híbrida, que era aqui uma questão que era levantada aqui no chat, ok? Portanto, competências, processos, procedimentos, de uma forma. Francisco, se quiseres agora para começar. Sim. Competências. Vamos lá ver. As únicas grandes diferenças que eu penso que existem neste momento é que é mais valorizada, vai ser mais valorizada uma capacidade de autonomia, de trabalho mais autónomo e, curiosamente, de comunicação. A comunicação, a capacidade de comunicação das pessoas nunca foi tão importante como nesta altura. O que parece um bocadinho até ilógico, mas, ou seja, por exemplo, uma das coisas que eu comecei a fazer comecei a fazer e rapidamente, enfim, espalhei na empresa e também não só na empresa, mas também nos contactos comerciais, foi cada vez que fazíamos uma reunião, ligar câmara, onde quer que estivéssemos. E, portanto, eu chego, falo com alguém fala comigo, por exemplo, agora eu tenho nós temos um acesso muito direto, não é? Quando qualquer pessoa fala comigo, está no Teams, diz: olá Francisco, posso perguntar-te uma coisa? E eu, a maior parte das vezes, ligo câmara, falo com a pessoa diretamente.
muitas vezes em reuniões no início as pessoas não ligavam a câmara, depois começam a ligar aos bocadinhos, não sei o quê, passado um bocado está toda a gente a ligar câmaras. E foi uma forma de trabalhar. E mesmo com clientes, e é muito engraçado, nós trabalhamos com alguns clientes muito grandes a nível mundial. Inicialmente também tínhamos os clientes com câmara fechada e não sei o quê. A essa altura começámos a perceber que muitos desses clientes estavam também eles em casa. E de repente eu estou a falar com enfim, vice presidents de empresas muito grandes e estão de t-shirt em casa e com gatos a passar, né? Ou seja, estamos todos aqui no mesmo barco, mas só para dizer que esta questão de capacidade de comunicação ainda é mais importante neste contexto, obviamente associada à questão de algum trabalho do ponto de vista da autonomia. Eu não sei, só para pegar numa coisa muito rapidamente em relação à questão de dizer que isto agora, esta questão desta flexibilidade nas empresas de IT, até pode ser uma questão competitiva, até para reter as pessoas e não sei o quê, isto não é agora, isto já era. Nós, se não fôssemos assim já nos tempos passados, nós já não conseguíamos nem contratar nem reter pessoas. Portanto, isto já não é, digamos assim, esta questão desta filosofia de gestão, e esta cultura, já nem são fatores diferenciadores. Portanto, isto é assim que as coisas estão, e se não conseguimos fazer, nós não conseguimos realmente contratar ninguém. Depois, para se conseguir trabalhar sobre isto, processos desmaterializados, obviamente, e organizações. Organização mais distribuída, menos hierárquica, menos burocrática. Enfim, são, digamos assim, em grandes penadas as grandes coisas que têm que ser feitas para se conseguir trabalhar neste ambiente híbrido. Obrigado, Francisco. Olha, muito rapidamente o meu comentário. Desculpem, agora perdi-me. Era sobre... Vamos a falar sobre as competências. As competências, exatamente. Agora estava aqui a ver outra coisa que eu tinha aqui escrito. Competências, olhem. O tema da comunicação que o Francisco falou é crítico. E hoje em dia procuramos pessoas que saibam comunicar de forma concisa, não ambígua, rigorosa e que saibam escrever bem, porque vão escrever muito mais vezes do que antes. Portanto, o tema de comunicação é absolutamente crítico. Da autonomia, com certeza, mas também da utilização com prática, vá lá, de ferramentas colaborativas, porque nós de repente temos à nossa disposição muito mais ferramentas. Temos as ferramentas de chat, as ferramentas de repositórios partilhados, temos as videoconferências, temos o bom velho telefone que é de usar algumas vezes com certeza. O André está-nos a roubar a última questão, mas não tem problema. Vou para o outro lado, ok, pronto. Depois voltamos ao Francisco, fazemos a ponto para o Francisco. Muitas ferramentas diferentes e é preciso sabê-las usar adequadamente. Depois há o tema das reuniões, mas eu esse não vou falar agora. Pronto. Sobre o que é que o recrutamento novo nos traz? Olhem, acho que traz oportunidades muito grandes, porque neste momento nós já não temos ou temos muito menos problemas em recrutar fora dos sítios onde temos escritórios. Como eu dizia, a Tangível já tem pessoas espalhadas pelo país há muito tempo, mas não fazíamos disso uma prática frequente. Salvo erro, ontem lançámos um recrutamento onde dissemos, bom, se for Lisboa até é bom, mas na realidade pode ser em qualquer lado. Portanto, eu penso que isto abre a hipótese de termos pessoas, isto sem tabus, quer dizer, e expandindo o que estávamos a dizer antes, não é necessário que sejam empresas da IT, mas sem tabus podemos vir a ter pessoas que estão noutras localizações, que não contavam para a nossa hipótese de recrutamento e na realidade, desde que estejam num time zone semelhante, portanto, Europa, África do Sul também, por exemplo, podem ser recrutadas. Por que não? Não é? Portanto, se souberem fazer o trabalho, se falarem a língua que for usada, não é? Portanto, no nosso caso, português, e se souberem trabalhar bem remotamente, é um pouco indiferente se estão em Lisboa, Aveiro, África do Sul, whatever. Portanto, isso é a mesma coisa. Pedro, se me permites, vou introduzir aqui uma questão deixada pelo Rui Ribeiro, que nos está a acompanhar. Há aqui várias questões, aliás, deixem-me dizer-vos no chat, que são praticamente para $1 milhão, porque exigem respostas que todos nós, obviamente, gostaríamos de prever
como é que seria, mas deixo-vos a do Rui Ribeiro. Diz o Rui que com o trabalho remoto as empresas têm a redução de custos fixos, energia, água, por aí fora, o que se traduz em poupanças. Trabalhar em casa, os custos aumentam do lado do colaborador, e a pergunta é: estarão as empresas dispostas a compensar adicionalmente estes custos? Qual é a vossa opinião? Francisco. Do ponto de vista da empresa, devo dizer que este tipo de custos fixos de eletricidade, etc., empresas de IT com muita mão de obra intensiva do ponto de vista de pessoas a trabalhar sobre propriedade intelectual, estes custos fixos não são relevantes de todo. Ou seja, eu não poupo nada em poupar água ou poupar eletricidade, não tem peso absolutamente nenhum. O espaço em si, sim, nós temos aqui, sei lá, 2.500 metros quadrados ou 3.000 metros quadrados, mas o aluguer do espaço, sim, quer dizer, mas mesmo esse, face à massa salarial, face à quantidade de pessoas que nós temos, não tem assim um peso por aí além. Portanto, eu não sei, a grande poupança da empresa não está aí. Por outro lado, as pessoas, obviamente, também não gastam isso na empresa, gastam em casa, mas depois também não têm custos de transporte, quer dizer, eu não poria a coisa por aí, quer dizer, mas já não há ninguém que de repente nesta nossa área que vá reclamar por essa diferença face ao que poupa do trabalho da empresa. E por outro lado, como estava a dizer, estes custos para a empresa não são relevantes. No nosso tipo de trabalho. Eu estou totalmente alinhado. 85% dos custos da Tangível são salários. O custo adicional, em termos de tamanho, será talvez rendas de escritórios. Aí, como eu disse, eventualmente, se optarmos por uma coisa mais de longo prazo, em que assumimos que há menos pessoas, talvez se poupa alguma coisa, mas também não é uma coisa por aí além, como se percebe. Agora, uma coisa me parece evidente, que é importante a empresa empenhar-se em, vou usar uma palavra que todos entendem, em mimar os colaboradores em casa. É importante, porque estamos a dizer-lhes permanentemente: olha, estamos interessados e estamos a cuidar de ti, não estás aqui, não é a fruta que chega fresca todos os dias e o café e outras coisas que temos no escritório, mas à mesma estamos a cuidar de ti. Mas é por um tópico de atenção aos colaboradores. A parte financeira aqui é muito pouco relevante. Por exemplo, partilho que na Tangível fizemos uma ação que foi muito apreciada, que foi ao fim de algumas semanas de pandemia, as pessoas fechadas em casa, dissemos às pessoas: olha, já percebemos que provavelmente estás a consumir séries e filmes e vídeos, toma lá um voucher de Netflix. Pronto, esse tipo de coisas ajudam a pôr um sorriso nos colaboradores, e é isso que nos interessa. Isso sim, portanto, mimar os colaboradores. André, eu queria pegar numa ideia, queria fazer um comentário com base numa ideia que tu começaste aí há 45 minutos ou 35 minutos e depois não desenvolveste, que é sobre os parques. Eu acho que percebi o que querias dizer, que é só um comentário agora, que é, já que os parques estão espalhados por todo o país continental, estamos também nas ilhas, quer dizer, se alguém puder estar no Tecmaia a trabalhar e depois quiser ir ao Lispolis, é uma vantagem, não é? Portanto, as pessoas ao falarem com o parque, ou a empresa a falar com o parque, está a ter não só a possibilidade de ter um sítio ou um contacto a partir do qual chega ao país todo, pelo menos, não é? Ou ao mundo todo, se considerarmos que os parques fazem parte da IASP, que é a Organização Mundial de Parques, Ciência e Tecnologia, não é? Quer dizer, que existe aqui só um contacto. Mas o que eu queria lançar era uma última frase, para o vosso comentário, que é: uma das pessoas que eu sigo com atenção sobre estes temas dizia ou escrevia, e ele já escreveu isto há algum tempo, que as empresas vão procurar decidir os seus espaços de trabalho pelo que as pessoas fazem quando não estão a trabalhar, ok? Portanto, eu vou ao Lispolis porque quero tomar um café contigo, André, e queria te convidar para seres aqui hoje orador, e achava que em vez de te convidar à distância, vou lá bater-te à porta, a gente toma um café a 2 metros de distância, é mais simpático, ou porque temos um grupo de corrida todos os dias às 7 da manhã e aquilo é ótimo para a minha rotina, porque eu chego, corro e depois então vou trabalhar e já saí, depois já posso voltar para mim. Portanto,
que eu quero dizer é, nós que queremos acolher empresas, temos que pensar não só no que era o escritório, como visto até agora, não é? Onde eu ia, tinha o meu posto de trabalho, teclava ou não, ia-me embora, mas não o que é que mais lá pode acontecer, que as pessoas queiram mesmo lá ir e que estejam disponíveis para lá dar uma parte do seu tempo. Um espaço de convívio, não é, Pedro? A empresa como um espaço de convívio, é isso que queres dizer? Sim, convívio óbvio, de atividades que são importantes para o nosso bem-estar, que aumentam, que nos fazem sentir felizes, que aumentam a nossa produtividade ao fim de contas, e isso acontece num determinado espaço, que é onde está a empresa. Eu acho que isso é um bocadinho o conceito de hub, não é? Ou seja, é um sítio onde convergem múltiplas coisas. Convergem pessoas, converge talento, converge facilities ou serviços interessantes para a minha vida pessoal. Uma das coisas óbvias é que as fronteiras entre vida pessoal e vida profissional estão cada vez mais difusas e isso é bom. Eu até acrescentava aí uma coisa, porque há pouco eu disse aquela coisa dos coworks, evidentemente que pode ser um parque tecnológico, e um parque tecnológico faz todo sentido, claro que, portanto, ter coworks, mas até acrescentava uma outra dimensão, que é, se eu por hipótese vou ter no futuro um espaço que já não tem fisicamente o número de lugares igual ao dos meus colaboradores, uma das coisas que faz sentido no novo cenário com mais teletrabalho é aumentar o número de eventos internos à empresa. Portanto, os get-togethers, os dias de escritório, para precisamente fomentar aquilo que eventualmente se perde, que é a cultura da empresa, não é? Portanto, faz sentido isso acontecer. Então, se faz sentido isso acontecer, se eu estiver num parque tecnológico, e se esse parque tecnológico me disser assim, impecável, tens 40 lugares, mas podes ter outros 40 em regime flexível para fazer os teus eventos, impecável. Então, esse tipo de flexibilidade eu penso que pode ser apreciado. Em relação a esta questão da utilização da lógica do espaço ser uma lógica da parte do não trabalho, eu diria que essa lógica hoje já está muito presente, já existe, não é? Nós hoje temos obviamente questões funcionais relacionadas com o trabalho, que são as secretárias onde as pessoas trabalham, que são as salas de reunião, que são os pontos realmente de trabalho para teleconferências, o que quer que seja, mas depois é tudo construído já com uma lógica de outro tipo de valências que o espaço tem que ter, porque é aqui onde as pessoas passam realmente a maior parte do seu tempo, e portanto temos que ter espaços de refeições, espaços de convívios, nós temos por exemplo uma sala de massagens, enfim, temos assim algumas coisas que fazem parte dessa lógica da organização do espaço. E a questão dos eventos é muito importante. Nós, aliás, é uma coisa engraçada que nós temos cá dentro, temos uma equipa que as pessoas voluntariam-se para participar nessa equipa e criam os próprios eventos, organizam os próprios eventos, e podem ser eventos de qualquer tipo. O parque em si é um sítio, quer dizer, acaba por conseguir trazer muito para isto, porque pela oferta de atividades circundantes, seja de restauração, seja de espaços relacionados com o trabalho, mas também com outro tipo de atividades, e que são realmente extremamente importantes. Nós aqui, aliás, uma das coisas que temos aqui um jardim interior, nós fomos aumentando o nosso espaço à volta de um jardim interior, e eu estou desejoso de conseguir juntar as pessoas todas nesse jardim e fazer uma festa cá fora, não é? Quando conseguimos fazer, quer dizer que realmente já ultrapassamos a fase pior desta pandemia. Nós estamos mesmo já a ultrapassar o tempo e vamos ser rigorosos com ele, até porque a gestão do tempo também é uma das competências que penso que todos conseguimos adquirir nesta fase, ou pelo menos melhorá-la. Deixo-vos uma última questão para encerrar, que é muito pessoal. O Francisco tem a ideia que no início da nossa conversa já foi adiantando alguns pormenores, o André também, mas pessoalmente o que é que retiram deste tempo tão extraordinário? André? O que é que eu retiro? Olha, retiro que estamos a assistir a uma mudança significativa na forma como se trabalha, e como trabalho é um dos 3 pilares da vida, como se vive, e que temos uma palavra a dizer, ou seja, somos atores e, portanto, não vamos só ficar a assistir, vamos contribuir para definir algo novo. No meu caso, claramente
ensinou-me que eu que gostava de estar todos os dias no escritório, para um bocadinho como, sei lá, o posto de comando do navio, ensinou-me que se calhar o estar concentrado faz muito sentido, por vezes, outras vezes não. Francisco. Eu diria que para mim o principal, e que foi uma grande aprendizagem, foi que eu, quando enviei a mensagem às pessoas de que agora íamos passar a estar em casa, no fundo tinha algum receio de como é que iria ser o comportamento das pessoas, de um grupo tão grande de pessoas a trabalhar em teletrabalho. E até na mensagem que enviei nessa altura, diz atenção, nós temos que ser ainda mais profissionais, temos que trabalhar ainda mais para conseguirmos ultrapassar esta fase, e a equipa realmente comportou-se extraordinariamente. Portanto, há aqui um acreditar no profissionalismo da equipa que eu nem devia ter tido qualquer espécie de dúvida. Devia ter tido ainda mais fé do que aquela que tinha, porque realmente as pessoas comportaram-se de forma exemplar e deram uma resposta a tudo isto de forma esplêndida, enfim, reconhecida pelos nossos clientes. Muito bem. Muito obrigado da parte do Take Maya por esta fantástica conversa, muito descontraída, mas com muito conteúdo e com muita reflexão. Infelizmente é impossível, dado tamanho o número de participantes que tivemos, conseguir colocar todas as questões que nos foram chegando, e algumas, como eu vos disse, eram para resposta muito complexa, e obviamente todos nós gostaríamos de ter respostas para elas, mas também se conseguíssemos prever o futuro, isso seria incrível, mas não conseguimos. Conseguimos é pelo menos ter uma ideia aproximada daquilo que ele poderá ser ou daquilo que nós queremos que ele seja. E por isso, ao André Carvalho agradeço, não estando cá no parque, mas teria muito gosto que assim estivessem também. Ao Francisco Lobo agradeço pessoalmente em nome da administração do Take Maya. É um gosto ter-vos connosco e um privilégio também contar com uma empresa como a que também vem cá. Ao Pedro, despeço-me, companheiro, muito obrigado. Foi um desafio incrível que começou entre nós, na questão de que as empresas vão precisar de mais área ou de menos área, porque isso a nós é algo que nos diz respeito no nosso dia-a-dia. Pedro, um abraço. Um abraço, Manuel. André, muito obrigado por teres vindo. Francisco, foi um prazer. Obrigado, muito prazer. Gosto, Manuel. Vou continuar a acompanhar este tema com muita curiosidade e a ver os futuros desenvolvimentos, que neste momento é se calhar um tema de eleição, ok? Um abraço a todos então. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam também e futuramente vamos disponibilizar a conversa, no mínimo em formato podcast, e anunciaremos nas redes sociais dos dois parques. Obrigado e continuação das maiores felicidades a todos, pessoal e profissionalmente. Obrigado. Igualmente, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos.